Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Reflexões e Caminho, aonde nós temos um compromisso com o bem, com a verdade, à luz do Espiritismo e também falando sobre diversas correntes espiritualistas. Nosso canal tem mais de 500 episódios, tem documentários que abordam diversos temas que têm o objetivo de levar a pessoa a um viver melhor. Nosso canal não é monetizado, não é nosso objetivo, é apenas a difusão do bem. Nós sempre usamos referências verificáveis, né? Então a gente não fala nada da nossa cabeça. Bom, isso aí é uma moto passando, daquelas bem barulhentas, né? O cara deve ter algum problema, ele compensa isso com barulho na moto. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, um tema difícil pra caramba, né? Que é alvo de vários livros, documentários, programas, lives. A gente vai ter uma abordagem seca, como sempre, enxuta e pautada num bom senso em fontes verificáveis. A gente não delira aqui, né? A gente tem muito delírio. A internet é uma terra de ninguém. E cada um busca aquilo que entende ser o melhor, né? Para você viver bem. A gente vai falar sobre o Exu Orixá, e o Exu desencarnado, chamado por algumas correntes de catiço, Exu Egum, Exu de Umbanda, certo? Então a gente tem essa vasta temática. O nosso objetivo aqui ele é ficar apenas no básico. Se a pessoa quer assistir outros conteúdos mais aprofundados, eu recomendo que ela, além de lives que a gente encontra facilmente na internet, com várias teorias escalafobéticas, que pergunte a um Exu, que vá num templo religioso assistir um culto a Exu. Aqui a ideia é só tentar desmistificar um pouco essas figuras tão polêmicas. Detalhe que eu falo no plural, porque são vibratórias diferentes. Quando a gente fala no Orixá Exu, a gente basicamente está falando de uma das nações do candomblé. Exu é um termo nagô, um termo queto, para um orixá, tá? Uma energia que é antiquíssima, vinculada à geração de vida, ao progresso. A palavra Exu tem como um dos seus significados a expressão esfera. Isso eu apresento no nosso livro Trabalhadores da Seara do Cristo, acho que na primeira parte, né? E esse orixá Exu é vinculado a uma série de lendas, de itãs. Essas lendas, muitas delas que a gente encontra, belas lendas na internet, nos livros. Pierre Verger foi um grande pesquisador no século XX, um pioneiro, né? Um homem branco, europeu, né? Indo nos templos da época, numa época de perseguição religiosa, de intolerância religiosa. Não sei se mudou esse tempo de intolerância, né? Mas ele tinha muito menos proteções legais do que hoje. Então nós estamos ao Orixá Exu, vinculado a Ogum, a Oxalá. A gente tem uma ideia de ser um orixá da discórdia. Nada disso. Um orixá da contestação, talvez. Por quê? Para você gerar conhecimento, você tem que muitas vezes contestar o que está em voga, refletir. As provocações que são associadas a Exu é justamente de mudança, de
quebrar aquele mormaço, aquela pasmaceira onde não há evolução, há estagnação. Então o orixá Exu, ele vem, é o primeiro a ser cultuado nos candomblés, e se ele não aceitar o bom propósito, as energias que são lhe dedicadas através de banhos, de ervas, sacrifício ritual animal, uma série de rituais e elementos magnetizados, muito respeito, se o Exu não aceitar, o trabalho não é feito. Isso aí eu já vi nas minhas andanças por aí, não é? Então o Exu Orixá é uma energia que só no culto do candomblé que ele vai se manifestar através de um médium. Existem as suas qualidades, as suas divisões, seus cruzamentos energéticos com outro orixá, muitas vezes. E deve ser nosso alvo de respeito, gratidão, porque se há movimento, segundo aprendi com sacerdotes, sacerdotisas do candomblé, se há movimento é porque Exu está ali. E que esse movimento seja sempre pautado no bem. Por quê? O livre-arbítrio, a lei de ação e reação, tão falada na doutrina espírita, quem é encarregado da lei de ação e reação é o Exu, na visão do candomblé, tá? E quando a gente fala no Exu Catiço, Exu Egum, Exu de Umbanda, a gente está falando não do orixá Exu, a gente está falando de uma entidade que tem uma vibração mais próximo do mundo material, do mundo corpóreo. São entidades que já tiveram vida humana, já participam da lei de reencarnação. Foram médicos, advogados, pedreiros, carpinteiros, soldados, que se utilizam de nomes rituais, com nomes simbólicos, para prestar a caridade, para realizar um trabalho na sua evolução. Então, repare, o Exu do candomblé, o orixá Exu, é uma energia, e o Exu, que é um desencarnado, ele usa o nome de Exu por conta das transformações que ele tem que executar na sua forma de ação, na sua existência momentânea, naquele momento, mas ele já teve uma vida corporal e ele terá uma vida corporal. Ele vai reencarnar uma hora. Então todo Exu desencarnado foi um ladrão, um facínora. Não. Quem aqui, de encarnado e desencarnado, pode dizer que é perfeito? Todos nós falhamos. Muitos mentores de centros kardecistas estão longe da perfeição, mas ocupam um trabalho. Via de regra, quando eu falo assim Exu de Umbanda, não significa que só tenha Exu na Umbanda, certo? Mas a religião de Umbanda é a mais difundida no nosso país. Há outras religiões afro-brasileiras e brasileiras lindíssimas, já explorei algumas delas em vários vídeos, já escrevi sobre elas, mas os Exus são mais conhecidos na Umbanda, trabalhadores da Umbanda, né? Em vários questionamentos, são trabalhadores mais próximos da nossa vida, que são chamados terra a terra. O Exu de Umbanda, via de regra, ele não é um guia, ele não é um mentor. Pode ter exceção? Claro que pode ter exceção. O mundo, ele é movimento, o mundo carrega a energia de Exu, não é? Mas quando a gente fala em Umbanda, guias e mentores são pretos velhos e caboclos. Exu é importantíssimo, ele é fundamental, tanto é que se diz em muitas casas de Umbanda, sem Exu não se faz nada, por conta do movimento que ele faz.
mas ele é um protetor, ele é um guarda, ele é um soldado. Ele não vem numa casa de umbanda só para fumar, para beber. São elementos magnéticos, magnetizáveis, que têm uma função muito específica, muito delicada, que não compete eu falar hoje aqui nesse episódio. Talvez eu fale em outro. Existem casas onde o uso do tabaco por parte dos Exus não acontece. Existem casas onde o uso do álcool via ingestão do médium incorporado com o Exu é muito reduzido. Um grupo de médiuns mais maduros que trabalham com esses elementos, num ponto específico do trabalho, da sessão, e não é a larga, não é a torta e a direito. Então são coisas que são nuances que a gente tem que respeitar, avaliar, conhecer, cara. Porque o preconceito está na ignorância, não saber, não se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente fala do Exu desencarnado, ele ainda tem uma divisão. E eu lembro do nosso saudoso Cláudio Zeus, um grande pesquisador de Umbanda, um bandista falecido recentemente, autor de uma série de livros, Umbanda Sem Medo, que você encontra gratuitamente na internet, uma grande obra desse homem, um amigo, e ele foi um dos revisores do meu livro Trabalhadores da Seara do Cristo, né? Ele dividiu o Exu em dois grupos, assim, o Exu de Umbanda, o Exu amoral e o Exu batizado. O Exu amoral não significa que ele seja mau, mas vamos dizer que ele seja um Exu neutro. Ele não tem um grande compromisso com o bem. É aquele Exu que muitas vezes, por ignorância, se presta a serviços que a gente diria que não são serviços legais. Repare, não estou dizendo que são comprometidos com o mal. Perfeito? E o Exu batizado? É aquele comprometido com o bem. É um Exu que já está desperto para a luz. A luz. Né? E sabe o seu papel. Muitos são grandes evangelizadores. Muitos Exus fazem cirurgias espirituais incríveis. Eu conheço um médico que trabalha com Exu Tranca-Rua em Santa Cruz, Romão, né? Pai Romão, um irmão, grande amigo. Exu Tranca-Rua faz cirurgia espiritual, mediante uma série de critérios, recomendações, orientações, não isenta de fazer o tratamento médico material. Tem o Exu Tranca-Gira, aqui em Paracambi, que eu conheço de perto, foi um sacerdote católico na sua última reencarnação, e ele professa o evangelho magistralmente. Tranca-Gira, seu nome simbólico. Maria Padilha, também em Paracambi, idem, versa sobre o evangelho. E há quem diga, o Exu não pode falar no evangelho. Por quê? Essa proibição. Ele não pode falar em algo bom? Então, quando a gente fala em Exu, e já estou indo para 14 minutos, a gente fala em muita polêmica, em muita incompreensão, em muita preguiça de estudar. Aí alguém vai perguntar assim, mas Thiago, o Exu só é de Umbanda mesmo, de capa, cartola? Capa, cartola, um vestido, quando a gente fala da pombogira, né, ou pombagira, são elementos que facilitam a fixação do médium, do consulente, de que ele está com uma entidade, com uma determinada característica. Eles trabalham sem isso. E curiosamente, eu apresento isso no nosso livro, Trabalhadores da Seara do Cristo, vários livros kardecistas publicados pela FEB, que trazem esses trabalhadores, que não são chamados de Exus, porque no Espiritismo não tem essa expressão, mas tem a palavra guardião, protetor, guarda. E tem um dos livros do André Luiz, que ele está lá no cemitério, tem justamente um desses trabalhadores que
protege os espíritos dementados de sair dali e atormentar as suas famílias que ainda estão reencarnadas. No caso de uma mulher presa aos restos mortais, que ela fica presa ali, André Luiz ainda fica preocupado, pô, mas ela tá presa, vamos ter que soltar ela. Aí o o espírito guardião fala, não, se ela sair daqui, ela vai atacar os seus familiares. Ela ainda não está pronta para o tratamento que você e eu concordamos que ela precisa. Ela ainda está criando o seu próprio inferno. Esses Exus são os de cemitério: Exu Caveira, Exu Calunga, Exu Poeira. São vários nomes, são vários pseudônimos. E na vida deles, na última encarnação, foram chamados Pedro, Carlos, Henrique, Zenóbio, sei lá. O que a gente precisa compreender é que eles não são deuses, não resolvem tudo, porque se eles pudessem resolver tudo, o mundo estaria até melhor. Eles também dependem do livre-arbítrio. Eles dependem que nós façamos a nossa parte. Então, e eles trabalham com um magnetismo de uma forma magistral. A gargalhada de um Exu, como é o brado do caboclo, o sopro de um preto velho, é uma descarga energética. Eu conheço um tranca-rua que ele é famoso pela sua risada forte, sabe? Me parece que o corpo do médium pulsa uma energia, né? E ele é até meio humorado. Alguns não são, é característica do indivíduo, né? Tem tranca-rua mais sério, tranca-rua mais risonho, mais simpático, mas todos são comprometidos com o bem. Todos que eu conheço. Da mesma forma, o Zé Pilintra, o Euclides, Dona Padilha, enfim. A ideia hoje, desse episódio, é caracterizar que existem, para você que é leigo, você que está começando os estudos agora, o Exu Orixá, que é do Candomblé. Ele não é cultuado na Umbanda. E na Umbanda, nós temos os desencarnados, que dentro da escala espírita, lá na questão Centro dos Espíritos, na escala espírita ele é um protetor. Um dia ele será um guia, será um mentor, ele vai deixar de ser Exu? Ah, sim. Vai reencarnar? Ah, sim. O Exu hoje, o Exu Viludo hoje, daqui a um tempo ele pode ter o padrão vibratório de um caboclo Guiné, um caboclo 7 flechas? Sim. Ele pode ser um médico, ele pode trabalhar como médico do espaço lá na Falange de Bezerra de Menezes? Sim. Porque nada é estacionado. Exu é movimento, Exu é energia. Exu não é o demônio. Ele foi demonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana numa imposição em África, que chegou ao Brasil, que perdura até hoje. É muito mais fácil a gente condenar o que a gente não conhece. Só que a gente já teve diversas reencarnações condenando o que nós não conhecemos, perseguindo o que nós não conhecemos, perseguindo o diferente. Agora precisamos entender que somos todos irmãos, encarnados, desencarnados, e que cada um trabalha como precisa. Eu conheço alguns Exus que trabalham na mesa kardecista, trabalham na Umbanda de um jeito, a mesma entidade trabalha no centro kardecista de outro jeito. Eles não vão de capa lá no Bezerra de Menezes, eles não vão de capa lá no Deus, Amor e Caridade, porque lá eles não seriam reconhecidos dessa forma. Então eles botam um jaleco branco. Quem tem olhos para ver, vê e observa, mas é uma posição de guarda. A literatura espírita está cheia desses caras. A gente dá o nome que quer. Então, vamos parar por aqui. Depois, de repente, a gente faz um outro episódio sobre o tema Exu. Lembrando que nós temos um documentário bem legal, com vários sacerdotes e praticantes de Umbanda falando sobre Exu. E o nome do documentário é bem legal. Exu é assim? Se surpreenda com Exu, né? Tem uma música, um ponto, né? Uma cantiga que eu conheço pela voz da
excelente Juliana de Passos? Exu é assim? Ah, sim, ele é. Ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é. É fantástico esse ponto, é uma verdadeira aula. Busca aí no YouTube, no canal Macumbaria da Juliana de Passos. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu gosto do trabalho dela, é muito esclarecedor, desmistifica muito, de uma forma muito bonita. Curta, compartilha. Eu peço que coloque a sua impressão. O que você acha? Complementa o que eu deixei de falar, não é? Ou aprofunda aquilo que eu falei. Coloque embaixo, mas no YouTube, porque ali fica num bloco só e vai contribuindo com outras pessoas, tá certo? Então é isso. Se você ainda não conhece um Exu, vá numa casa. Uma casa séria vai dar condições para você crescer. Não vai falar pornografia, não vai falar besteira, não vai botar um copo de pinga na sua mão, você não vai ver um médium incorporado bebendo até cair. Casa séria não faz nada disso. Casa séria vai ter sua forma de trabalho e vai dizer, você pode melhorar a sua vida mudando esses comportamentos, assim, assim, assado, tá? Porque Exu é caminho, Exu é luz, Exu é protetor, é o guardião que todos nós temos. Pensa nisso dessa forma. Até o próximo episódio.